Mateus capítulo 10, verso 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que eu venha conseguir pregar essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. A tua graça venha ser conosco, a tua misericórdia venha ser conosco, e que essas pessoas venham ser abençoadas pelo poder da palavra. Usa-me com unção, com graça, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema hoje é luz e trevas. A Bíblia diz que Jesus, pregando para os seus discípulos, ele vai nos alertar que os inimigos do homem é o da sua própria casa. Quando o Evangelho ele chega até uma pessoa, o Evangelho da luz, a luz começa a brilhar em seus caminhos. O Evangelho ele esclarece. E o nome de Jesus você passa a conhecer em poder, em notoriedade, em excelência e em supremacia. Em Efésios está escrito que não há outro nome que se nomeia. Ele está acima de todo governo, toda potestade, todos os principados. Jesus é o nome mais forte que se nomeia. E isso faz dele o cabeça, por ele ser o mais forte no nome que se nomeia. Por ele os demônios saem, os espíritos se sujeitam. Por ele os leprosos são curados. Por ele as pessoas são regeneradas por esse nome. São libertas dos vícios. E quando uma pessoa encontra Jesus em sua presença, olha Deus, essa pessoa começa então a encontrar a libertação, a liberdade, a presença. E ainda que todos da sua casa venham ficar contra essa pessoa ela não larga Jesus. Porque de onde Jesus tirou, nenhum outro tirou. Levanta do monturo necessitado e faz ele se assentar entre os príncipes. Essa notoriedade, essa supremacia, esse poderio, somente o nome de Jesus tem. Ele diz: todo aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão de dentro dele e ele nunca mais morrerá. Então você acha que está perdendo a sua vida aqui com Jesus, porém na contramão da mentira, da falsidade, dos deuses desse mundo, mas você não está perdendo, não. Você está ganhando a vida eterna. Porque quem guarda as minhas palavras nunca verá morte.
Deus não te pede para viver uma vida insatisfeita. Deus não te pede para viver uma vida na tristeza. Deus te pede para alegrar-nos no Senhor. Deus te pede para que você venha afastar daquilo que nós sabemos que faz mal, para viver uma vida verdadeiramente que agrada a Deus. Jeremias 29:11. Eis os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Deus Santo e Poder e Glória. Quando você se converte, começa a buscar a Cristo, eu vou contar um pouco do meu testemunho, como a palavra se cumpre. Os próprios de dentro da sua casa começam a se levantar contra você. Por isso Jesus disse aqui, ele nos alertou: os inimigos do homem são da sua própria casa, porque o diabo usará pessoas que têm contato com você para lançar uma palavra contrária de incredulidade, para lançar coisas negativas que abalarão a sua fé no meio do seu caminho. Mas há uma maneira de você reverter esse quadro. Há uma maneira de você reverter essa situação. A maneira é você crendo, buscando o Senhor até que chova sobre vocês a justiça de Deus. Ele disse para o carcereiro apóstolo Paulo: se crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A família que Jesus aqui está alertando é a nossa casa. O carcereiro precisava crer, levar Jesus até a casa dele. E o carcereiro perguntou para Paulo, quando eles começaram a orar e adorar à meia-noite, os alicerces se quebraram, se abalaram. O carcereiro entrou em desespero, porque pensou que todos os presos haviam fugido. Mas Paulo disse: não temas, porque todos nós estamos aqui. E o carcereiro faz a seguinte pergunta para Paulo: Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu e minha casa. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Então vamos na minha casa, Paulo, e prega para a minha família, leva Jesus, leva a presença sobre a minha casa. E Paulo chegou lá levando Jesus o Nazareno, levando a presença de Cristo. E quando eles chegaram lá, a família recebeu a presença, recebeu o Evangelho da luz, o Evangelho da paz, e eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Deus Santo e Poder e Glória. Jesus é fiel. Você que se converteu agora, as pessoas mais próximas que têm contato com você se levantarão. Não é ele. Larga o Evangelho. Vão fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça lá. Mas não há outro nome que se nomeia, não há outro nome mais forte do que Jesus Cristo, o Nazareno. Quando Herodes foi morto e disseram: Jesus pode voltar agora para Israel, para Nazaré, e ele será chamado de Nazareno. Deus Santo e Poder e Glória.
Você precisa orar por eles. Você precisa jejuar por eles. E você precisa levar eles até a presença de Cristo. Então eles serão libertos, porque a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm que bater retirada. Se por um caminho o diabo veio, por 7 ele precisa bater em retirada, ele sairá da sua vida. O diabo sairá da sua família. O diabo sairá da sua casa ao você invocar o nome do Senhor Jesus. Ao você levar Jesus até o teu esposo, até a tua esposa, até os teus filhos, invocar a presença do Santo e Poder e Glória e orar por eles, repreender o mal. Mas você não pode desistir, porque no começo o diabo se levantará usando os teus para te tentar com palavras, para falar que você está no caminho errado, que você é um derrotado, que as promessas de Deus não vão acontecer na sua vida. Mas eu quero te dizer, pela revelação de Cristo Jesus, que Deus, antes de realizar as promessas, Ele vai te revelando o caminho. Ele vai te revelando, te esclarecendo, iluminando para você e vai cumprindo passo a passo para que você venha ver a glória de Deus. Primeiro Deus revela o projeto. E vai montando um quebra-cabeça. Ele te revela a palavra. E ele cumpre após revelar a palavra. Depois ele te revela mais uma palavra. E ele cumpre aquela palavra e vai se montando o projeto. Até ele completar aquele projeto. Primeiro Deus te revela a palavra. Depois ele te revela o varão ou a varoa. No seu caso que é mulher, te revelará o varão. No seu caso que você é homem, te revelará a varoa. Depois ele te revela o local que vocês irão celebrar. Deus vai revelando e vai cumprindo, porque é assim que Ele faz. Se você já recebeu a revelação através da palavra, Deus irá cumprir na sua vida. Tem coisas que Deus revelou através da palavra, Ele já cumpriu na minha vida. E tem se cumprido. E aquele que começou completará até o final. Jesus disse assim: pedi meu nome para que a vossa alegria, a alegria de vocês não seja completa. Deus, Ele pode te fazer viver aqui na terra, você e Deus, sozinho. Mas o próprio Deus não permite a sua alegria ser completa sem as bênçãos do Senhor. Deus, Ele te permite viver só você e Deus. Você conseguirá ter momentos de alegria na presença. Mas não é o varão. O varão depende da varoa, a varoa depende do varão. Apóstolo Paulo, a Bíblia não diz que ele viveu sozinho, sem esposa, com resto da vida. A Bíblia diz que quando ele pregava ali, ele disse: era melhor que ficasse como eu, sozinho. O momento que o apóstolo Paulo estava, ele conseguia se conter naquela situação solteiro. Mas a Bíblia não diz que ele terminou solteiro. Quando era jovem, ele conseguia se conter, seria
seria bom que vocês ficassem nessa situação que eu estou. É o que o texto diz. Mas a Bíblia não diz que Paulo escolheu ficar só. Na situação que ele se encontrava, o próprio Jesus disse: hoje vocês têm tristeza, mas a alegria que eu vou dar a vocês, ninguém poderá tirar. Então, com Deus, você no deserto, com Deus você se alegra, mas com Deus e com as bênçãos você se completa. Porque ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mas o Senhor está comigo. O vale pode ser sombra da morte. Você pode estar no deserto, mas Deus não te deixará perecer no vale da sombra da morte e nem no deserto. Porque Deus no deserto com eles, conduzia eles para a terra prometida, para que a alegria deles viesse a ser completa. Cristo é o suficiente para você sobreviver. Mas ele disse: pede no meu nome. Tudo que pedirem crendo em oração vos será feito. Pedi em meu nome para que a alegria de vocês venha ser completa. Eu sou suficiente para sobreviver no deserto, mas eu quero colocar vocês na terra prometida, onde manda leite e mel. Você precisa crer. Se a presença de Deus, se a presença de Deus for contigo, você conseguirá alcançar as promessas de Deus. Até no reino dos céus, Deus completará. Tem galardão, tem recompensa. No deserto, à noite, era coluna de fogo. Eles conseguiam se alegrar. De dia, era nuvem para cobrir o sol escaldante. Mas também tinha lutas. Mas a alegria completa é quando ele acrescenta essas coisas. Ele disse: não se preocupeis com o que há de comer, de vestir, de beber. O Pai sabe do que vocês necessitam. Preocupar primeiramente em buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque Ele suprirá todas as suas necessidades em glória. A pessoa pode estar no lamaçal, a pessoa pode estar no deserto, a pessoa pode estar no vale da sombra da morte, mas ela encontra forças em Deus. Porque você pode ter todas as coisas acrescentadas na terra, mas a sua prioridade é Deus. Todas as coisas acrescentadas na terra, sem Deus, você perecerá, você afundará. Agora, sem todas essas coisas, mas com Deus, Ele não te deixa perecer. Mas ainda assim, Ele completará a boa obra até o final. Deus Santo tem poder e glória, porque você carrega o nome de Jesus. As pessoas devem ver as suas bênçãos. As bênçãos que Deus te dará é para glorificar o nome do Senhor.
E você vai contar o seu testemunho. As pessoas olharão para você e verão: ele passou por isso, ela passou por aquilo, mas não abandonou a fé. E hoje Deus honrou. Ele disse: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, até que no tempo certo Ele exalte a vocês. Deus tem exaltação para a sua vida. Você pode crer em Jesus, que Ele te exaltará. Jesus disse: aquele que servir a mim, o meu Pai o honrará. Deus Santo, tem poder e glória. Jesus é fiel. Salmo 31 vai dizer: os meus tempos estão em Deus. Você não tem que se preocupar com quem está se levantando, com o invejoso, com a invejosa, dizendo que não. Você tem que entender e crer que os seus tempos, se vocês permanecerem com Cristo, os tempos de vocês estão nas mãos de Deus. Os tempos estão em Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Muitos lançam palavras contrárias, pensamentos contrários contra a sua vida, certas, dizendo: não vai acontecer. Deus te esqueceu. Mas Ele está cumprindo na sua vida o projeto. Você precisa confiar. Você precisa confiar e entender na bondade de Deus, na supremacia de Cristo. E toda incredulidade contra a tua vida cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Demônios da incredulidade, saiam agora dessa pessoa em nome de Jesus. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Os meus tempos estão em Deus. Essa luta que você está passando vai passar. É você ser grato. Entender que Deus está no controle da sua vida. Entender que você tem Deus. Você não está sozinho. Você tem o dono de tudo contigo. Se você estiver na aliança da fé. Ele é mais poderoso do que os mais famosos aqui na terra. Deus é mais rico do que os mais famosos na terra. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Aqueles que buscam Ele acharão. E Ele enche você de tesouros. Provérbios. Independentemente da tua situação, independentemente do que você está vivendo, da tua classe social, você precisa olhar para Cristo, entender que Ele é aquele que andou sobre o mar, que expulsou os demônios, que levantou o paralítico, que curou o cego, aleluia, que restaura, que tira do vício, do crack, que tira do alcoolismo. Você precisa entender que Ele é o que restitui, que batiza com o Espírito Santo, e você precisa olhar para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus de Nazaré. Então você passa a entender que Ele é fiel e verdadeiro e peleja com justiça, e Ele é seu amigo.
Deus santo e poder e glória, Jesus é fiel. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso. Porque quando você se converter, ou você é a terra boa, ou você é a terra com pedregais, espinhos, se você for a terra boa, a palavra de Deus frutificará. Você será salvo, viverá as promessas de Deus. Se você for terra com pedregais, espinhos, as perseguições, as lutas, a própria casa, você perseverará. Expulsar os demônios que usaram eles contra você, Senhor. Está repreendido em nome de Jesus, os demônios que usam essas pessoas contra mim, que jogam seta nessas pessoas contra mim. Você repreende a oração, expulsa o mal. Ora por eles, busca a Deus. É tempo de buscar o Senhor, até que chova sobre você de justiça. Buscar e viver. A maneira de você conseguir fugir dos seus inimigos, encontrar refúgio e fortaleza, é buscando o Senhor, é se escondendo na rocha, na espantosa presença do Senhor. É aí que você vai vencer. É aí que você vai encontrar o refrigério, o fôlego de vida. Sem Deus não tem como. Sem Deus nós somos fracos. Multidões, no vale de Josafá. Digo fraco, sou forte. Porque antes você era fraco, mas agora você tem Deus, recebeu o Espírito de Deus na sua vida. E digo fraco, sou forte. Senhor é o meu ajudador. Eu não tinha forças para andar, não tinha forças para viver. Eu perdi a alegria da salvação, perdi a força para viver, mas encontrei Cristo Jesus que restaurou a minha alma, que refrigerou a minha alma, deu forças para a minha alma. Deus santo tem poder e glória. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Nós vamos orar, consagrar a ceia para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus santo tem poder e glória. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, aqui nós estamos nessa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa as minhas falhas, meu Deus, que Ele nos ajude essa semana. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que esses meus irmãos venham conseguir vencer as lutas, as aflições contra os inimigos na própria casa, os que estão mais perto, mais próximos. Esses são os inimigos da própria casa. Ajuda eles, meu Pai, a buscar. Ajuda eles, meu Pai, a continuar perseverando em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós estamos aqui nessa oração, que haja cura, que haja libertação em nome de Jesus, que haja restauração, tudo aquilo que tem tentado matar o projeto, os planos dessa pessoa, Senhor, que saia em nome de Jesus todo mal, toda inveja, saia em nome de Jesus Cristo, Deus Santo e poder e glória. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, por esse momento de culto ao Senhor, Deus Santo de poder e glória. E nós estamos aqui agora, Senhor, orando a Ti, graças a Deus, consagrando essa ceia em 1 Coríntios 11, Deus Santo de poder e glória. Você que está ligado comigo aí agora, online, 1 Coríntios 11, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vamos consagrar a ceia do Senhor. Coríntios, capítulo 11, para a glória de Deus. Jesus é fiel. Nisto, porém, glória a Deus, que está a ceia, o pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e o cálice que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança. Nisto, porém, que eu vos dizer, não vos louvo, quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes que tudo ouço que quando vos ajuntais em igreja, há entre dissensões, empate, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros manifestem entre vós, de sorte que quando vos ajuntais em lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, o Santo pela glória, não tendes, porventura, casas para comer, ou desprezar a igreja de Deus, e vergonhar os que não têm. Que eu louvar-vos em nisto, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de já tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor dignamente, será poupado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como este pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe dignamente come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fatos e doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. A não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for ter convosco. Amém? Deus Santo e poder e glória. Aqui está, meu Pai, o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O pão e o cálice, aleluia, que representa a aliança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que representa a vida. E diz aquele que comer do pão e beber do sangue do Senhor Jesus Cristo, do corpo e do cálice, no testamento tem vida em vós mesmos. E nós consagramos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode comer do pão e depois beba do cálice em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém? Deus Santo e poder e glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Glória aos céus. Aleluia. A glória do Senhor está sobre toda a terra. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo